mas eu fico feliz, porque as pessoas lembram, né? Se lembram de tudo, lembram do que o Senhor falou também, né? E é bom que todo mundo saiba que a gente é normal, como todo mundo. A gente tem defeitos, a gente briga, se desentende, né? Às vezes eu não estou com vontade de fazer nada, nem a carne com batata, e assim vai, mas é o que ele falou, Deus chama e Ele capacita, não é porque somos melhores, não, somos todos iguais, apenas o Senhor resolveu nos escolher e Ele capacita. E aí hoje, quando ele falou, né, para que eu trouxesse essa palavra, eu fiquei em oração lá no meu quarto, e aí eu lembrei de uma história que eu ouvi essa semana, que dizia que um avô tentava explicar para o neto o que é as pessoas e a vida. E ele dizia assim para o neto, é como se dentro de nós houvessem, né, dois lobos. Um lobo é aquele do perdão, do amor, da compreensão, do autocontrole, da humildade. E há outro lobo, que é o do ódio, do rancor, da mágoa, da falta de controle, da falta de perdão. E esses dois lobos lutam o tempo todo, todos os dias, o tempo todo. Aí diz que o netinho virou para o vô e falou, mas vô, qual que vence no final? E o vô disse, aquele que você alimentar. Porque aquele que você alimenta todos os dias é esse que se fortalece. E quanto mais você alimenta, mais fome ele tem, mas mais forte ele fica. Então hoje eu vim dizer para você que você vai sair daqui com o espírito seu alimentado, para que ele seja mais forte que a tua carne, porque só dessa maneira você vai ser mais parecido com o Senhor. Hoje você vai sair daqui alimentado para guerrear lá fora, para erguer a tua cabeça na força, no amor de Deus, sabendo perdoar, não porque é um sentimento, mas porque é uma obediência ao Senhor. Hoje você vai alimentar o seu espírito e ele vai prevalecer a tua carne em nome de Jesus. E aí eu estava pensando nisso e esses dias tem algo que tem incomodado muito o meu coração, muito. E eu tenho orado ao Senhor e eu tenho me feito a pergunta e hoje eu quero fazer a você, que eu fiz a minha todos esses dias. Eu fico muito feliz quando eu estou aqui hoje e eu vejo essa igreja tão cheia. Era promessa de Deus, é promessa de Deus, que a igreja ia crescer, não por mérito nosso, mas porque o Senhor traria aqui pessoas que precisariam ouvir o que Ele vai colocar nos nossos corações. Então eu fico muito feliz de ver a igreja cheia. Eu fico muito feliz que domingo, quando terminou um culto, uma moça me chamou lá atrás e disse, olha, faz 3 domingos que eu estou vindo aqui e eu quero te dizer que desde o louvor, Deus tem falado profundamente comigo. Vocês são uma bênção. Então eu fico muito feliz, porque isso é honra do Senhor, é a glória dele sendo manifestada aqui, é a presença dele. Mas eu tenho perguntado a Deus, será que eu, Luciana, tenho vivido tudo o que Deus tem preparado para mim? Será que eu tenho usufruído de todas as bênçãos que Deus já ordenou para a minha vida? Será que eu tenho aproveitado tudo que Deus tem para mim? Ou será que um dia, se Deus deixar eu ver toda a minha vida, eu vou me entristecer porque eu perdi tantas coisas que Deus tinha para mim por falta de sabedoria, por falta de visão? Ou será que eu vou me alegrar e falar, ai, glória a Deus, eu vivi tudo o que Deus tinha? E isso tem me incomodado. Em casa, quando eu oro, eu falo, Senhor, não me deixa perder as bênçãos que o Senhor tem. Não me deixa perder o foco, não me deixa perder aquilo que o Senhor tem preparado para mim a cada dia. Quando eu levanto, não me deixa, Senhor. E aí, nessa semana eu estava orando nesse sentido, e aí no projeto, o pastor disse isso, que tem muitas pessoas que caminham como Ezequiel 47. Há muitos que caminham pelas águas nos tornozelos. Há muitos que caminham pelas águas nos joelhos. Há muitos que caminham pelas águas nos lombos, quadril. E há muitos, mas não tantos quanto deveriam, que não nadam, eles apenas caminham, eles não mergulham na presença de Deus. E ele diz que esses que caminham na presença do Senhor, eles cavam poços para solucionar problemas, para saciar necessidades, para matar a sua sede. Só que os poços criados por esses que apenas caminham, eles secam, porque não é o que Deus tem. E aquilo falou no meu coração, e ali eu estava ali atrás, eu orei, Senhor, é isso que eu estou dizendo. Eu preciso mergulhar no rio de água viva. Porque eu não quero, Senhor, o dia que o Senhor fizer a chamada do meu nome, o Senhor tinha dito, filha, você apenas caminhou, mas você podia ter mergulhado em mim, porque eu estava com você. E eu disse ali, Pai, em nome de Jesus, me ajuda a mergulhar no rio que é o Senhor de águas vivas. Não me deixa partir dessa terra um dia e ter vivido natural do Senhor, porque eu não quero só isso, porque o Senhor não prometeu só isso. Hoje, quando eu estava sentada ali orando, o Senhor falou
falou para mim que tem muita gente aqui que está comendo apenas da migalha e está achando que está bom. Não é isso que Deus prometeu. Deus não disse que eu ficaria embaixo da mesa comendo de migalhas. Ele disse que Ele prepararia até um banquete perante os meus inimigos. E eu tenho dito, Senhor, eu não quero só caminhar contigo. Eu quero mergulhar no rio de águas vivas. E eu orei enquanto o pastor pregava ali. Ele foi muito feliz na mensagem, pessoas aceitaram a Cristo, e eu orei ali, Senhor, eu preciso viver uma vida sobrenatural, porque é essa que o Senhor prometeu. O Senhor não disse que eu viveria natural, porque eu sou filha de um Deus sobrenatural, eu sou filha de um Deus de milagre, e eu não preciso viver uma vida natural, eu não preciso viver uma vida de migalhas, eu posso sim. Nós cantamos hoje, tudo teu, tudo que é teu é meu, Senhor, mas nós não vivemos isso. Muitas vezes nós não temos coragem de dizer ao Senhor, mas muitas vezes nós nos conformamos com um pouco. Nós aceitamos. Se Deus está fazendo só assim, está bom. Se eu tenho só isso para cobrir essa conta hoje, bom. Mas não foi isso que Deus prometeu. Mas não é fácil. Eu sei que não é fácil. Às vezes, quando a gente acorda, a gente abre o olho e imediatamente vem as contas para pagar do dia, as preocupações, às vezes a enfermidade. Quando a gente deveria, antes sequer de pensar, a gente deveria falar, Pai, eu sei que hoje nenhum dos teus planos preparados para a minha vida será frustrados. Quando a gente deveria declarar, nenhuma arma forjada contra mim hoje prevalecerá, porque o Senhor é o meu Deus. Mas para mim ter coragem de declarar isso antes de toda coisa, eu tenho que estar mergulhada no rio. Eu não posso estar apenas caminhando. Eu tenho que crer que o que vai prevalecer na minha vida, se eu ter fé em Deus, é o que Ele determinou e não o que eu estou vendo. Eu preciso ter essa fé. Mas essa fé é uma fé sobrenatural. E hoje, quando eu estava de tarde orando, Deus falou ao meu coração que Ele vai abrir hoje a nossa mente para que a gente possa mergulhar no rio de águas vivas. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela pegou e falou assim para mim. E depois eu fui até orar e ela falou assim, para você é fácil falar assim, porque você não está dentro do problema. E quando chegou em casa eu fui orar e Deus falou, nem eu estou dentro. Eu estou fora, por isso eu posso fazer diferente, porque eu vejo diferente. E eu falei, Senhor, me dá essa visão do sobrenatural. E Deus tem isso para todos nós aqui. Todos nós que buscamos a Deus, podemos viver mais dele. Mas eu entendo que não é fácil. É difícil, às vezes a gente acorda, todo dia o homem vai trabalhar, os filhos vão para a escola, a mulher cuida da casa, tem mulheres que trabalham, tem mulheres que vão lavar roupa, cozinhar carne com batata, tem mulheres que vão cuidar, limpar a casa, faxinar. É difícil, eu sei que a rotina é difícil, mas eu queria te dizer uma coisa. Um dia Saul levantou e foi procurar as jumentas do seu pai. Era um dia de rotina, ele só cuidava de jumentas. E a jumenta sumiu e ele foi procurar as jumentas do pai. Mas naquele dia que parecia tão normal para Saul, tão normal, eu vou procurar a jumenta, Deus disse lá para Samuel, sai agora e encontra ele, porque eu decidi que ele vai ser rei de Israel, e unge ele. Eu queria que você pensasse isso, talvez amanhã seja apenas um dia normal. Talvez hoje aqui você veio apenas mais um culto. Você vai receber a palavra e você vai sair, mas amanhã é segunda e terça. Eu queria que hoje você mudasse o teu pensamento, que você lembrasse de Saul. Era um dia normal. Eu só ia procurar jumentas, mas meu Deus ordenou que hoje eu vou ser ungido rei de Israel. Saul não esperava isso não estava nos planos de Saul. Mas o que prevalece na nossa vida não é o meu plano, é o plano de Deus. Se Deus determinou na sua vida, vai acontecer se você tiver fé nele. Se você esperar somente nele, se você crer nele, para isso tem que mergulhar. Porque seu caminho, os meus pés estão no chão. Então eu tenho onde me agarrar, eu tenho onde segurar, eu posso dar um jeitinho, eu falo com o gerente, eu dou um jeito, eu tomo um remédio. Mas não é isso que Deus diz. Deus diz que eu posso mergulhar. E mergulhar me deixa solta, me deixa apenas dependente de Deus. E é isso que Ele deseja de nós, a dependência dEle, para que na minha vida possa acontecer como a de Saul. Que eu possa encontrar amanhã a minha bênção, o meu milagre, e eu tome posse dele, e eu não fique só de ouvir falar que Deus faz, mas que eu possa viver o meu milagre em nome de Jesus. E aí eu estava orando e falei, Senhor, mas o que a gente precisa fazer para mergulhar no rio? É fácil falar, mas como que eu vivo uma vida mergulhada no rio?
como que acontece isso? E o Espírito Santo falou no meu coração, é simplesmente crer. Mas não é crer no natural, é crer no sobrenatural. Para ter uma vida no sobrenatural, você precisa ter uma fé sobrenatural. Porque se você tem uma fé apenas para aquilo que você enxerga, não é uma fé sobrenatural. Eu preciso crer que o meu sonho pode ser realizado, porque o Senhor diz que aqueles que esperam nele, Ele está trabalhando. E que aqueles que estão esperando nele nunca vão ficar decepcionados. Então, se eu confio em Deus, eu tenho que confiar sem nenhuma amarra, sem nada que me prende, sem dar um jeitinho, sem facilitar. Não, eu tenho que mergulhar em Cristo. Tenho que crer. Pai, eu não vejo como, mas o Senhor faz. E hoje, quando o testemunho do Júlio, foi confirmação da palavra. Porque nós tínhamos orado e 5. Né? E eu falei, Júlio, se for para ser sua, é sua. Mas, sinceridade, eu falei, porque eu creio, mas eu falei, como que o senhor vai fazer? Não importa, se a vaga era para ser dele, Deus dá um jeito, mas deixa que Deus dá. Apenas confie no Senhor, confie nessa fé sobrenatural que não vê as coisas. E aí eu queria que você abrisse a Bíblia em 2 Reis 7. Eu vou ler só 3 versículos, aí depois a gente vai acompanhando com a palavra. Às vezes fica difícil de entender, mas eu creio no meu coração que Deus fez 2 questões anuladas apenas pela vida do Júlio. Apenas. Porque ele olhou e disse, o meu filho precisa da vaga, eu vou dar um jeito. Então a gente precisa crer dessa maneira, crer sobrenatural. Deixa, Deus tem o caminho, Deus tem como fazer. Se Ele me prometeu, Ele vai cumprir. Ele é fiel, Ele pode, Ele é poderoso. Ele não está vivendo o problema, Ele está fora do meu problema. É o que o pastor comentou hoje. Eu saio na minha sacada, depois dessa experiência que eu digo, e eu digo, Senhor, dentro da minha casa eu me enxergo dentro do problema. Mas quando eu saio, eu vejo que é quase que eu posso pôr a mão e alcançar as coisas lá embaixo. E eu vejo que Deus está falando, é assim. Se eu esticar a minha mão, eu tiro você do problema imediatamente. Eu trago a solução imediata, porque eu posso. Porque eu posso fazer tudo na sua vida, mesmo que você não veja como. E aí, 2 Reis 7, vamos ler de 1 a 3 só. Diz assim, então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um siclo, e 2 de cevada por um siclo à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. É o que eu falei. Para viver o milagre, a gente tem que crer. Porque senão, a gente vai ver o milagre e não vai viver o milagre. A gente tem que crer. A história aqui é mais ou menos assim, que desde o começo. O povo sírio queria atacar o povo de Israel. E aí, o Senhor disse ao profeta Eliseu, vai lá e avisa ao povo de Israel que o povo sírio vai atacar. Então fala para eles não passarem por aquele caminho, irem para outro caminho. E aí isso aconteceu e Israel não foi atacado. Mas o rei da Síria ficou nervoso e falou, quem foi do meio de nós que dedurou para o povo de Israel que a gente estava indo por esse caminho? E aí um homem disse, ninguém dedurou. O Deus dele disse a Eliseu e ele avisou. Por isso eles foram para o outro caminho. E aí o rei ficou bravo e falou, não, então agora nós vamos lá e vamos matar esse Eliseu, porque aí é o fim do nosso problema. E aí quando eles chegaram e cercaram onde estava Eliseu e o moço, Deus deu uma cegueira, todo o exército, todo. E eles não viram, nem Eliseu e nem o moço. E Eliseu ainda falou, Senhor, agora abre os olhos do moço aqui que está ao meu lado. E aí ele viu que em volta havia carros e cavalos de fogo. E aí Eliseu pegou toda a tropa e levou no meio do povo de Israel. E o rei falou, posso matá-los? Ele falou, não, não vai matá-los, eles estão cegos. Você vai fazer um banquete para eles, vai alimentá-los e vai despedi-los, mas não vai matá-los. E foi assim que o rei fez. Mas passado muito tempo, um outro rei se rebelou de novo. E aí ele veio e atacou Samaria. E sitiou Samaria.
E ela ficou ali vivendo a miséria junto com os inimigos, tiraram tudo deles. E aí um dia o rei de Israel ia passeando pelo muro ali em volta de Samaria, e ele viu duas mulheres, uma mulher chorando, 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 e ela falou: rei, me acode. E ele disse: como eu posso te acudir se nem Deus te acode? E ele falou: o que acontece? Ela falou: a fome aqui é tanta que eu fiz um acordo com a minha vizinha. Eu disse: hoje mataremos o meu filho e comeremos, para que nós possamos viver mais algum dia. E depois mataremos o seu e comeremos, e assim viveremos mais algum dia. Mas ela escondeu o filho dela, e eu não acho. Olha o tamanho da fome, o tamanho da miséria. E diz que o rei se entristeceu tanto, o rei de Israel, que ele rasgou as suas vestes e chorou e falou: como pode algo disso? E se humilhou. Mas no mesmo tempo a ira veio no coração dele. E ele disse: quem fez isso foi Deus. Porque se eu tivesse os matado lá atrás, quando eles invadiram, eles não teriam agora se voltado contra mim. Vamos atrás do Eliseu, porque ele que é o culpado. E aí ele chegou até Eliseu, e ele diz isso, está lá se você quiser acompanhar, no 6:33. Ele disse assim: falava ele ainda, quando ele estava na presença de Eliseu, com eles, quando lhes chegou o mensageiro, disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? O rei estava dizendo: o que eu posso esperar de Deus? Não posso esperar mais nada. Ele deixou o mal chegar aqui. Ele permitiu que o mal chegasse. E muitas vezes eu e você somos assim também. O rei tinha vivido um milagre lá. Ele viu Deus fazer todo um exército ficar cego e viu depois Deus abrir a visão. Ele tinha vivido o milagre. E muitas vezes eu e você somos assim. Nós vivemos um milagre, mas quando uma outra luta chega, nós mesmos falamos: será que Deus pode fazer alguma coisa? Será que Deus pode agir por mim? Será que Deus pode mudar essa situação? Nós já vivemos um milagre, mas aí os nossos olhos naturais e não sobrenaturais faz a gente viver a mesmice. Nós voltamos no mesmo. Nós deixamos de declarar: se o meu Deus já fez uma vez, Ele pode fazer de novo. E nós tomamos a mesma atitude que essas pessoas. Há uns dias atrás, quando o pastor chamou aqui todo mundo para orar, eu fiquei ali, veio poucas pessoas, e aí eu tinha orado para uma pessoa aqui da igreja, que era o Fu, e eu estou falando porque ele me permitiu falar, porque no dia anterior eu achei ele muito triste. E o Fu é sempre tão alegre, então quando ele está meio cabisbaixo, é notável. E aí eu tinha orado por ele e falei: Senhor, cuida dele, do coração dele, Tu sabes os sonhos, sabe tudo que ele precisa. E aí eu vi que ele continuou lá atrás, no dia do culto, e aí eu estava aqui na frente, o Senhor falou para mim isso. Fala para ele que às vezes ele pensa que a vida dele é uma rotina, é só procurar as jumentas. Mas não é. Se ele crer em mim, ele vai receber mais e mais milagres. Se ele crer em mim, a vida dele não vai ser uma rotina, porque hoje ele está entristecido. E aí eu chamei e falei isso aqui para ele, falei: Fu, creia. Porque, queridos, quem conhece o Fu sabe que ele é o sobrenatural de Deus. E se você nunca viu o milagre, você pode olhar para ele. Porque se você nunca ouviu o testemunho dele, ele é um milagre de Deus. Então, ele é o próprio sobrenatural de Deus. Mas, às vezes, a rotina da nossa vida faz a gente esquecer. E a gente se entristece, e a gente acha que para a gente Deus não tem mais nada. Ah, já está bom. Eu falei: Fu, você acha que realmente Deus faria você viver um milagre tão grande e ponto final? Deus não faria isso. Deus tem muito mais para você. E eu falei que hoje eu ia falar para ele: olha todos os dias no espelho e diga: eu sou o sobrenatural de Deus, porque Ele é. E tem pessoas aqui. A minha mãe também tem um problema de saúde. Quando a gente vai ao médico, o médico fala: eu nem sei como a senhora está viva. Pessoas assim não vivem tanto tempo. A minha mãe é o sobrenatural de Deus. Ela não vive porque o médico disse, porque o remédio. Ela vive porque Deus já escreveu todos os dias dela na vida na terra e já determinou. Só que às vezes a gente se vê no meio do problema e a gente vê com o olho natural e a gente esquece que Deus já fez milagre. E quem já fez milagre uma vez pode fazer várias vezes. Mas aí a gente age como esse rei. O Senhor me fez isso. Teria o Senhor mais algo a me fazer? Ele fala para Eliseu, e o profeta declara: amanhã, por estas horas mais ou menos, toda essa situação vai ser revertida. Amanhã,
a mais fina comida vai ser vendida por um preço muito pequeno. E hoje eu vim dizer para você, enquanto você está aqui, se você crê numa fé sobrenatural, Deus já está lá dando a ordem para a tua necessidade ser suprida. Se você falar hoje, Senhor, coloca no meu coração uma fé sobrenatural, não uma fé natural que os meus olhos veem, Deus já está trabalhando e você vai apenas contemplar e viver o teu milagre. Porque não adianta a gente contemplar o milagre dos outros apenas, a gente tem que viver milagre. Deus prometeu. Eu não quero morrer e chegar lá e falar, você não viveu nada que eu preparei. Eu não quero, Senhor. Eu quero viver o sobrenatural. E aí Eliseu falou, amanhã por estas horas. E aí o capitão do lado do rei disse, está aí no 7 que nós lemos 2. Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Ele disse, Deus pode? Mas Deus pode? Como é que Deus vai fazer isso mais ou menos esta hora? Não tem como. Isso é o caminhar com Deus. Isso é o caminhar apenas no natural. E Deus nos chamou para viver uma vida sobrenatural, uma vida que crê que Ele pode fazer. Há um tempo atrás, eu soube que uma mulher que é conhecida nossa estava com câncer. E eu fiquei muito triste, porque ela é uma mulher, ela chama atenção, ela já é uma senhora, mas é uma mulher muito bela, bonita mesmo, uma mulher muito bonita. E eu sempre falei isso para ela, que ela era muito bonita. E aí, quando eu soube que ela estava com câncer, eu fiquei triste, mas eu não tinha muita intimidade com ela. Para ser bem sincera, algumas vezes quando eu orava, eu senti no coração de orar com ela. Mas eu não tinha intimidade. E aí algumas pessoas falaram, parece que ela não quer visita, porque eles estão bem entristecidos. Mas aí há pouco tempo atrás, eu encontrei ela no supermercado Lusitana. E eu olhei de longe, ela estava bem magra e com um turbante, assim, você via que ela estava bem careca. E aí eu até falei, será que eu chego até ela? Será que eu não chego? E aí eu fui um pouco distante, quando eu vi, nós trombamos assim no corredor. Aí eu falei para ela, olha, eu fiquei feliz de te ver, que bom já te ver na rua, assim, saindo. Ela falou, tá difícil, Luciana, mas eu estou aí na luta, eu creio que eu vou vencer. E eu virei para ela e falei, olha, se você quiser que algum dia eu vá orar com você, liga na minha casa que eu vou. Eu até já pensei em ir, falei para ela, mas eu fico às vezes sem graça, não sei se eu vou ou não. Ela, pode deixar que quando eu quiser eu te ligo. E aí isso foi numa quinta. Na próxima segunda-feira, passando uma, ela me ligou e falou assim, Luciana, então você pode vir? Aí eu fiquei feliz, falei, não, eu vou aí orar com você. Ela falou, então você vem, hoje está difícil. Falei, não, para mim também, aí eu vou amanhã, deixo a Vitória no inglês e vou. Mas aí, de noite, de madrugada, eu dobrei o meu joelho e falei, Senhor, eu não quero ir lá dizer para ela, olha, creia que Deus pode, Deus está com você, porque ela falou para mim no mercado, tem ido alguns pastores na minha casa, o padre tem ido algumas pessoas. Falei, Senhor, o que eu vou falar para ela? Me dá uma palavra para me falar para ela, para aumentar a fé dela, aumentar a ousadia, para ela crer. Senhor, fala. Aí eu ouvi, fala para ela que ela está curada. Aí eu falei, Senhor, mas eu não vou falar isso assim, não vou falar. Chegar lá e falar, olha, você está curada? E aí eu fiquei ali em oração e abri a Bíblia e veio no texto da mulher do fluxo de sangue, que ela passou pela multidão e tocou em Jesus. E o Senhor foi falando no meu coração, fala para ela que ela estava no meio da multidão, mas eu a que enxerguei. Eu a enxerguei. E apesar dela achar que, coitada, ela está com câncer, não. É um privilégio, porque agora ela vai ser melhor do que ela é, porque eu vi que o coração dela podia ser melhor. Eu vi que nela pode ser melhor para mim, ela vai me louvar. E Deus vai falando aqui de madrugada no meu coração e fala para ela que ela está curada. Eu falei, Senhor, mas como que eu vou chegar lá? A mulher falou que está fazendo aqui, mas eu falo, você está curada? A mulher falou, e Deus falou, e fala para ela que quando tudo isso terminar, ela vai ser mais bela por dentro do que ela é por fora. E aí eu entendi que era Deus que estava falando, porque eu achava ela bela. E aí eu acordei, irmãos, e falei, Senhor, olha, eu vou fazer assim, se tiver um ambiente eu falo. Se não tiver, o Senhor vai preparando. Eu já fui, Senhor, tenha misericórdia de mim. Quando eu chego lá, Luciana, que bom que você veio. A minha filha acabou de entrar. E ela trouxe o exame que eu fiz em São Paulo, que chegou agora, para ver se eu vou precisar fazer mais químio ou não. Porque conforme o exame, vai mudar o tratamento. Então aqui, Luciana, aqui está o resultado.
Falei, meu Deus, e agora eu falo ou não? Porque eu falei, ai Jesus, será que ela vai abrir? Se eu falo, ela abre. Fiquei naquele passo, aí a filha dela disse, ai Luciane, eu trouxe agora, porque nós vamos orar agora no envelope aqui. E amanhã de manhã nós vamos no médico, Luciane, e vamos crer que minha mãe vai passar por menos tratamento, e vamos crer. E o Espírito Santo fala para ela, fala, meu Jesus, mas como que eu vou falar? Aí eu falei, agora vai. Falei, olha, eu vim aqui te dizer uma coisa. Ela, não, espera, eu vou chamar o meu marido para ele ouvir. Gente, o marido dela tem uma cara tão séria que eu falei, ai meu Deus, eu não vou falar, agora eu não falo. Ela, espera, eu vou chamar, vem aqui, olha, vem aqui que a Luciana vai falar. Eu falei, olha, eu vim aqui que Deus mandou te falar uma coisa. Ele mandou te falar que ele te viu no meio da multidão. E ele permitiu que você passasse por isso. Porque quando tudo isso terminar, você vai ser melhor para ele. Ele vai poder te usar, você vai poder testemunhar para pessoas. Você vai poder encorajar pessoas. Eu estou falando com você também, que está passando por alguma coisa hoje aqui na igreja. Entenda que nada chega na tua vida sem Deus permitir. Então, Ele tem o porquê. Talvez você não entenda agora, mas confia no Senhor. Mergulha no rio. Tenha uma fé sobrenatural. Você vai entender depois o porquê. E eu falei para ela, olha... E eu tenho mais uma coisa para dizer. Nesse exame não vai dar nada, porque você está curada. Aí o marido dela regalou o olho para mim, né? Eu falei, olha, Deus mandou te dizer isso. Que você está curada. Toma posse. E Deus mandou te falar mais uma coisa. Quando isso acabar, você vai ser muito mais bonita por dentro do que você é por fora. E ela começou a chorar, a filha dela começou a chorar. E o marido dela ficou me olhando assim. Eu falei, olha, você vai amanhã no médico. Mas o Senhor mandou eu aqui hoje. Não há coincidência. Eu te encontrei no Lusitana. Eu já orava por você e Deus mandou te falar. Você está curada. E aí, irmãos, eu falei, agora eu vou embora. Aí eu fui saindo e falei, Senhor, agora é contigo. E eu vim falar. Aí o Senhor falou para mim, você falou sobrenatural. Porque se eu fosse lá e falasse, olha, Deus vai te dar força para continuar aqui, meu. Porque ela falou, olha, Luciana, eu fiz 6, são 12. Mas o médico vai ver agora se vai passar mais ou não. Se eu tivesse lá e falado, olha, Deus está com você, Ele vai te ajudar na químio, você vai vencer isso, né? Ela estava entristecida porque ela era vaidosa, estava careca. Se eu tivesse falado isso, era o natural. Era o que os meus olhos estavam vendo, mas eu tenho que falar o sobrenatural. Pastor Silas fala que primeiro eu tenho que ser profeta da minha vida. Eu tenho que falar, na minha vida vai acontecer, porque o meu Deus pode. Eu vou mergulhar no rio, porque Deus prometeu. Eu não vou comer das migalhas, porque não foi isso para Deus me chamou. O meu sonho parece impossível, mas para o Deus que eu sirvo não é. Ele pode, Ele vai fazer, Ele tem como fazer. Bom, resumindo, à noite eu dormi mais ou menos. No outro dia de manhã eu falei, essa mulher vai me ligar. Senhor, é o horário do médico. Fui lá, Senhor, tem misericórdia. Senhor, é contigo agora. Senhor, ela está abrindo. E fiquei esperando meio-dia nada, 1 hora. Ai, será que eu ligo? Bom, 3 horas eu vejo no Bina o número dela. Falei, agora. Ela estava chorando, Luciana, não tem nada no exame. Não tem nada, Luciana. O médico disse que eu não preciso fazer mais químio. E eu demorei para te ligar porque eu fui em outros médicos. Porque ele falou, agora você vai no outro médico para ver se está tudo bem com outro órgão. E eu não preciso fazer mais nada porque eu estou curada. Ai, Luciana, eu fiquei tão feliz. Falei, você não imagina eu. Jesus. Falei, Senhor, você não imagina eu. Mas Deus falou, eu preciso profetizar o sobrenatural de Deus. Porque o natural todo mundo está vendo. Eu não fui chamada para viver no natural. Nós não fomos. Nós não fomos chamados para isso. E assim, até anteontem ela me ligou que ela está tão feliz, ela quer fazer um café, quer que eu vá lá, que a gente cante os louvores juntos, que a gente ore junto para agradecer a Deus. E aí ela falou para mim no telefone, e agora, Luciana, qual que é o próximo passo? Eu falei, agora você se entrega a Deus, porque Ele vai pôr no teu caminho as pessoas que precisam ouvir o teu testemunho. E quando você abrir a tua boca, é Deus que vai falar através de você. Mas eu falei para ela, você precisa crer e se entregar a esse Deus. De corpo, de alma, de espírito, se entregar e dizer para todo mundo, olha, Deus me curou e pode te curar também. E a história que a gente leu continua assim, que aí o rei voltou, o capitão falou, isso, pode Deus fazer isso? Como às vezes a gente pergunta. E aí havia 4 leprosos, se você quiser... tá lá no 7, a partir do 3. Aí havia 4 leprosos à porta da cidade, e os leprosos estavam ali e falaram assim, tem tanta fome aqui, que
Se a gente ficar aqui, a gente morre. Se a gente entrar na cidade, a gente morre. Se a gente esperar a doença mata, não tem o que fazer. Vamos fazer? Vamos lá se juntar com os inimigos da Síria. Vamos lá para aquele lugar. E aí, quando eles chegaram lá, não tinha ninguém. Ninguém. Só tinha as coisas. As pratas, o ouro, a comida, tudo lá e não tinha ninguém. Os leprosos entraram e não tinha ninguém. E aí, se você ler no 7:6, diz assim: porque o Senhor fizeram ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e de cavalos, como de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem sobre nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estavam, e fugiram para salvar sua vida. Hoje eu vim te dizer, você não precisa ouvir, você não precisa ver, você não precisa entender o que Deus está fazendo. Você tem que ter uma fé sobrenatural, que se você crê, Ele está fazendo, e o inimigo é que vai ouvir, que vai correr. Você não precisa ver. O povo de Israel não ouviu o ruído, o povo de Israel não viu o povo fugindo. O povo de Israel não precisou ver. Quem precisa ver o que Deus está fazendo é o inimigo que tem que bater em retirada da tua vida, se você tiver essa fé sobrenatural. E aí os leprosos chegaram lá, saquearam, comeram, e aí falaram: vamos voltar e avisar que não tem mais ninguém aqui. Isso serve para nós também. Quando nós vivemos uma boa coisa, nós precisamos proclamar a boa nova. Serve para nós. Os leprosos entenderam que eles precisavam contar as boas novas. E muitas vezes a gente vê o milagre, a gente vive as coisas, a gente não conta para ninguém, não fala para ninguém, não diz para ninguém: Jesus te ama, Jesus vai te curar, Jesus vai te abençoar. Porque muitas vezes a gente está olhando só o nosso problema. A gente só está enxergando ali na nossa volta e a gente perde a oportunidade de declarar uma palavra sobrenatural sobre a outra pessoa. Aí os leprosos foram e contaram, e eu quero que você siga aí a partir do 16, que eu já vou estar terminando. Você não precisa ouvir, você precisa crer. O Senhor fala: eu trabalho por aqueles que esperam em mim, e os que esperam em mim não ficarão decepcionados. É isso que você tem que crer. Mas eu não estou vendo nada. Não precisa ver, precisa crer. Mas da minha volta eu não enxergo nada, eu não vejo nada. Eu conheço pessoas aqui que me contaram de sonhos que têm. E eu quero dizer, se você sonhar e tiver uma fé sobrenatural, o Senhor vai fazer o teu sonho. Vai fazer o teu sonho. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai fazer, porque se eu creio em Deus, mesmo que eu não veja como, o Senhor abre a porta e faz o milagre. E para a gente terminar, a partir do 16 diz assim: então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia 1 alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Deram o rei a guarda da porta a um capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus. O que falou quando o rei descera, ele aquele que falou: mas pode Deus fazer isso? Ele foi atropelado na hora. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo, e 1 de flor de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Segundo sua palavra, dissera o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Aquele que não creu, morreu. Viu, mas não viveu. E eu orei hoje ao Senhor: Pai, dá-nos uma fé. Nenhum de nós aqui viu a arca de Noé, mas dá-nos uma fé para dizer todo dia: eu creio. Nenhum de nós aqui, aos olhos naturais, é tão impossível Pedro andar sobre as águas, mas eu não preciso ver, eu preciso crer que aconteceu. Nenhum de nós aqui consegue imaginar aos olhos naturais um mar se tornando 2 muros e todo mundo passando a seco. Eu não preciso ver, eu preciso crer que se Deus fez uma vez, Ele pode fazer na tua vida quantas vezes for necessário. Eu preciso crer. É quase irreal. E não adianta a gente dizer que não é. A gente imaginar que um dia Jesus vai aparecer na nuvem e Ele vai dizer: Luciana, vem. Vem, hoje estarás comigo no paraíso. Mas eu vou ver isso. Todos nós que tivermos uma fé sobrenatural e declararmos
que esse rei é o Todo-Poderoso e que ele pode, vamos ouvir Deus fazer chamada do nosso nome e vamos subir com eles. Os duvidosos descobrirão que Deus pode mais. Quem duvida vai descobrir que Deus pode mais, mas vai ser tarde, não vai dar para viver. Os que duvidam que um dia Jesus vai voltar para nos buscar, vai ver ele nos buscar, mas os que duvidam vão ficar. E isso é muito sério. Às vezes a gente se acomoda e não dá para se acomodar, porque um dia ele vai voltar e está perto. Você precisa crer no sobrenatural, se desligar de tudo, mergulhar nesse rio de água viva. Precisa crer que o dia pode parecer tão normal, tão rotina, mas se Deus já bradou a tua vitória, é naquele dia que ela vai chegar e não tem o que impeça. Não tem, se a tua fé for sobrenatural. Eu quero, e hoje eu falei para Deus, eu quero viver uma vida de Deus sobrenatural. Eu quero experimentar milagres de Deus, eu quero viver milagres de Deus, eu quero dar palavras que Deus colocar no meu coração, mesmo que eu teme, como eu fui lá na casa daquela mulher, mas eu fiquei feliz, falei, Senhor, obrigada. Porque eu fui lá e disse uma palavra sobrenatural, e ela contemplou o milagre e viveu. Queria que vocês se colocassem em pé. Hoje, quando eu estava preparando essa palavra, Deus falou ao meu coração que muitos de nós temos nos acomodado. Muitos de nós temos vivido natural. Muitos de nós temos fé. Muitos de nós achamos, glória a Deus, eu estava tão doente, mas estou tomando esse remédio aqui, estou mais ou menos. Muitos de nós temos vivido assim. E muitos de nós, eu queria que você fosse sincero. Quem aqui está 100% satisfeito com a sua vida? Quem aqui pode dizer de todo o coração, Senhor, eu não preciso de mais nada, Senhor, está tão bom assim, Senhor, eu estou feliz assim? Né? A gente tem que ter coragem para dizer, Senhor, hoje eu quero muito mais de Ti. Hoje eu quero que o Senhor abra a minha mente, que eu não me agarre em nada, que eu não me segure em nada. Mas hoje, Pai, eu preciso da Tua ajuda para mergulhar no rio sobrenatural. Hoje eu preciso da Tua ajuda para mergulhar e crer que o Senhor disse que nenhuma arma forjada contra mim prevalecerá, eu nunca vou ser destruída. Hoje eu preciso ter uma fé para crer que o vento pode ser muito forte, mas se o Senhor estiver no barco, ele nunca vai afundar. Hoje eu preciso crer que se eu estou vivendo uma enfermidade, é para a honra e glória do Senhor. E um dia eu vou entender e vou testemunhar o que Deus fez na minha vida. E vou ajudar outras pessoas no sobrenatural. A gente precisa ter coragem para dizer, Pai, eu não estou feliz de comer de migalha. Eu não estou feliz de todo dia viver só isso. Eu não estou feliz de só procurar jumenta e nunca encontrar o teu óleo da unção recaindo sobre a minha cabeça. E eu queria que hoje você tivesse coragem de vir à frente. A gente vai estar cantando essa música, mas que você desse um passo de fé, de ser sincero na presença de Deus e dizer, Senhor, eu não estou feliz. Eu quero mais. Eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu quero ser um instrumento poderoso nas suas mãos. Eu quero, quando chegar no céu, o Senhor pode dizer, está vendo todos esses aqui? Foi porque você falou do meu amor para eles, foi porque você profetizou, foi porque você disse que eu podia, que se ele cresce em mim eu poderia fazer um milagre. Eu quero chegar no céu e Deus falar isso na minha vida. Eu queria que você tivesse coragem, como eu estou tendo em primeiro lugar, de dizer, Pai, eu não estou feliz. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito, mas eu tenho dito ao Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero que as pessoas vejam na minha vida que eu sirvo um Deus vivo. Eu quero que a minha palavra, quando dita, tenha a ação do Senhor e a pessoa contemple o milagre. Eu não quero falar uma palavra e não acontecer nada, mas tudo bem, Senhor, não tem problema. Eu falei, não, Senhor, eu não quero. Eu quero viver uma vida do sobrenatural. Eu quero tirar os meus olhos do natural. Eu quero entender, Pai, que mesmo que eu não ouça, e mesmo que eu não veja, eu creio que o Senhor está trabalhando por mim e que eu vou viver todos os Teus planos e nenhum dos Teus planos na minha vida será frustrado. Enquanto a gente canta, sai do teu lugar, fala, Senhor, eu não estou feliz, hoje eu quero mais de Ti. Eu vim aqui porque eu quero mais de Ti. E sai também você que tem comido de migalha, porque não é isso que Deus te criou para viver. Deus te criou para sentar na mesa do banquete, e você vai sentar em nome de Jesus.
manifestar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as barreiras, quebrar com agir e o fluir dessa unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Conhece cada filho aqui teu, Pai, pelo nome, Senhor. O Senhor sabe o que cada um precisa, o que cada um tem passado, Pai. O Senhor conhece no íntimo, Pai, onde dói, onde é difícil, Pai, onde às vezes a gente desanima, onde às vezes a gente tem vontade de desistir, onde às vezes a gente acha que a vida é só a rotina, Pai, que a gente vem aqui, vai embora e tá tudo bem. Mas não é isso que o Senhor prometeu, Pai. O Senhor disse que os que esperam no Senhor, Pai, farão muito mais milagres do que o Senhor fez, Pai. Olha para cada filho aqui, Pai. Nós não estamos reclamando do Senhor, Pai. Nós não estamos murmurando. Nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor tem sustentado. Porque se nós estamos aqui com vida, é simplesmente porque o Senhor quer, Pai. Porque se o Senhor não quisesse, nós já teríamos morrido, Pai. Porque é o Senhor que ordena a nossa vida. Pai, nós não estamos aqui para blasfemar, Pai, mas nós estamos aqui para dizer que queremos mais de Ti, Senhor. Precisamos mais do Senhor, Pai. Derrama sobre o Teu povo a Tua ousadia, a Tua fé, a coragem, Pai. Abre a nossa boca para o sobrenatural, Pai. Faz-nos entender, Pai, que nós não vimos, Pai, Jonas na barriga de um peixe, mas nós cremos, porque o Senhor disse que assim foi. Pai, aumenta a nossa fé nessa hora, Pai. Traz sobre nós uma fé sobrenatural para que nós possamos viver uma vida sobrenatural, Pai. Que a nossa boca seja sobrenatural, que nós possamos dizer ao enfermo: Deus te cura, Deus te ama, tem um propósito para isso. Dá-nos ousadia, Pai, para sermos corajosos na Tua presença, para sermos instrumentos de poder nas Tuas mãos, para não chegarmos no céu e vermos que não cooperamos com a Tua obra, que não fizemos aquilo que o Senhor mandou, Pai. Nós queremos, Pai. Pai, há pessoas aqui que precisam do Teu milagre, há pessoas aqui que precisam do Teu milagre na visão, Pai, na visão natural, Pai, mas eu declaro, Pai, sobre o Seu sobrenatural a cura, Pai, o milagre vindo do Teu trono, Pai, porque o Senhor pode, Deus. Não é porque eu falo, é porque o Senhor pode, porque o Senhor pode todas as coisas, Jesus. Não deixa, Pai, a gente viver uma vida achando que tá bom, comendo migalha e acreditando que tá bom. Não foi isso que o Senhor prometeu. O Senhor prometeu vida e vida em abundância. O Senhor disse que seríamos reconhecidos pelo Teu nome, que as pessoas veriam em nós Cristo, que nós faríamos milagres. Pai, nessa hora derrama da Tua unção, derrama do Teu favor, do Teu amor, Pai, mas derrama uma fé sobrenatural, Pai, que a nossa mente seja aberta, alargada pelo Senhor, e que nós não venhamos viver do que vemos, mas nem do que ouvimos, mas que venhamos a viver, Pai, de uma fé que crê num Deus que tudo pode, que tudo faz, que é um Deus sobrenatural. Somos filhos de um Deus sobrenatural, somos filhos de um Deus de milagre, e é isso, Pai, que nós queremos viver. Pai, abençoa cada um, Pai, cuida de cada um, Pai, toca agora em cada um com o Teu poder, e que nós possamos ter uma semana no Teu sobrenatural, Pai, do Teu sobrenatural. Abra a nossa visão, Senhor, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, amém. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti confiar.
eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentar,